sure, not too sure. Once upon a time in Mongolia. Livro de hoje, O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. Finalmente um livro com a capacidade de machucar alguém com uma livrada. O Andrew Solomon, para quem não conhece, foi o grande convidado da Flip de 2014. Ele participou numa mesa para falar do seu livro novo, que é o Longe da Árvore, em que ele aborda em vários capítulos a relação entre as... Eu não li esse livro, não sei. Esse livro aqui, ele foi reeditado junto no embalo da vinda dele aqui pro Brasil, numa nova edição, que tem um pós-fácil inédito. E quem me falou desse livro, na verdade, foi minha mãe, que já tinha lido esse livro quando ele foi lançado. Eu vi esse livro aqui e ela falou, não, já li, é bem legal, você devia ler também, então, obrigado, mãe. Mas o Andrew Solomon, ele teve uma depressão e a partir daí ele foi atrás da doença. Ele é um desses doentes que fica obcecado pela própria doença e sai lendo tudo a respeito dela. Esse livro ele é dividido, assim como o Longe da Árvore, ele é dividido em vários capítulos e cada capítulo é meio que interdependente um do outro, de modo que cada um deles aborda um aspecto diferente em relação à depressão. Por exemplo, nesse capítulo que chama História, ele faz um breve panorama da história da depressão ao longo do mundo, com as descobertas, enfim. Aqui, por exemplo, esse capítulo que chama Populações, ele fala, por exemplo, da incidência da depressão em certos grupos, como, por exemplo, dos gays, mães depressivas e a relação com as crianças depressivas. Ele tem um capítulo só sobre tratamentos, os tratamentos convencionais, que a rigor seriam a psicoterapia, a psiquiatria e os tratamentos mais radicais, que as pessoas consideram mais radicais, tipo o eletrochoque, né? Só que hoje em dia parece que o eletrochoque evoluiu muito desde o Estranho no Ninho. Você não fica mais, tipo, lesado, assim, daí o índio tem que te matar porque ele não aguenta ver você todo lesado. Hoje em dia o eletrochoque ele é um tratamento mais seguro e o único problema é que você pode perder sua memória, cara. Você pode ficar tipo aquele cara, o Identidade Borne, cara, que não se lembra de nada, né? Você pode ficar igual esse cara. Sempre ele coloca, para efeito de ilustração ou até para efeito de curiosidade, ele coloca a própria história pessoal dele, que foi uma história bem séria de depressão, assim, com pensamentos suicidas e suicídios bem arquitetados. Ele é homossexual e decidiu tentar contrair HIV, por exemplo, para tentar cometer suicídio sem que a família dele estigmatizasse por cometer suicídio por ter HIV e não por ter depressão, por exemplo. E isso mostra como a depressão hoje em dia é uma doença estigmatizada. E uma das coisas que ele fala logo na introdução do livro é que ele escreveu esse livro justamente para isso, para tirar esse estigma das pessoas que são depressivas. Por isso que a gente está com remédio aqui, porque enfim, eu tenho depressão, eu tomo remédio, não todos eles ao mesmo tempo, mas um de cada vez até eu ficar feliz de novo. E outras pessoas aí estão presentes aqui nessa sala, cujo nome eu não vou citar, porque o direito delas é a identidade resguardada, mas elas também sofrem depressão, o que mostra que a doença não é tão incomum assim. Ao contrário do que as outras pessoas pensam também, é que a doença também não é fruto de uma classe média entediada que não tem o que pensar e acaba desenvolvendo essa doença. Isso não é exatamente isso, embora é muito verdade que ele não saiba identificar direito quais são as causas da depressão. Na verdade, ninguém sabe. É uma doença ainda muito misteriosa no campo da medicina. A pesquisa ainda continua. Tanto que esse livro ele tem um epílogo inédito. Nele ele fala, além de falar como que ele está hoje em dia com relação à doença dele, ele fala de algumas novidades no campo da pesquisa contra a depressão, inclusive com relação a fármacos e tratamentos. Tem outras coisas legais nesse livro, assim, umas coisas pontuais. Assim, ele tem um capítulo só de, por exemplo, de tratamentos alternativos. E aí isso envolve tanto as suas coisas esotéricas, quanto ele vai para a África, para algum lugar lá, que ele faz um ritual anímico muito louco, que ele tem que cortar a cabeça de um bode e de uma galinha, beber o sangue dos dois junto, e aí toca um tambor e joga umas coisas na cabeça dele, enfim. Todas essas coisas que as pessoas acreditam serem eficazes contra a doença. Ao contrário de outras doenças que têm efeitos placebos, não existe placebo na depressão. Qualquer coisa que você acha que está te fazendo melhor contra a depressão, realmente está te fazendo melhor contra. Não é uma ilusão da sua cabeça. A outra coisa legal que ele fala também sobre esse livro é que os remédios devem ser respeitados e não vistos como uma saída covarde para o tratamento, e sim como uma saída até muito corajosa. O elogio da psiquiatria nesse livro, ele pode ser visto com desconfiança, mas ele não pode ser desconsiderado. Desde que eu li esse livro, eu uso antidepressivos e ansiolíticos, e isso há mais de 10 anos, e eu não estou viciado, e hoje eu sou uma pessoa feliz. Obrigado, Solomon, obrigado, FDA. E ele entrevistou muitas pessoas para esse livro, ele falou com muita gente, e ele começou a fazer correlações entre as doenças e o caso deles, e como que as coisas se dão, tanto em nível social quanto em nível biológico, né? Como que funcionam os neurotransmissores e os receptores e etc.
Infelizmente ele não é exatamente um especialista, então o livro ele alterna entre um substancial sem ser denso e um denso sem ser substancial. Às vezes ele é bem raso em relação ao assunto, parece que a densidade do livro acaba junto com a curiosidade dele, mas de maneira nenhuma tira ou compromete o resultado final. Assim, ainda assim é uma obra muito boa, introdutória, para você pesquisar mais o que você quiser a respeito, que eles te dão mais ou menos as premissas básicas para você ir atrás, e principalmente para te ajudar a entender se você sofre de depressão, alguma coisa do tipo, ou se você conhece alguém, porque isso é uma coisa que ele fala, né, que todo mundo conhece alguém ou sofre de depressão, entender um pouco mais sobre o que acontece nessa vida muito louca. Essa edição ela é econômica, quer dizer que ela não tem orelha, ela tem uma fonte super pequenininha, que demora, sei lá, 40 minutos para ler uma página, tem um formato um pouco grande. Então, esse livro tem 580 páginas, contando com tudo, contando com índice onomástico. É um livro que dá um trabalhinho para ler. Mas a leitura, como eu falei, ela é uma leitura relativamente agradável, então não existe maiores complicações para isso. Essa capa aqui, pô, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é A Noite Estrelada do Van Gogh, né, cara? Os holandeses, eles não falam o G, né? Então, a pronúncia correta é Van Gogh. Se for na Holanda, você pode falar assim que as pessoas inacreditavelmente vão entender você. E aqui atrás, como de praxe, tem uma porrada de elogio de um monte de gente que as pessoas consideram importantes e que vão levar a sério. Você vai levar a sério a opinião dessas pessoas, caso você seja uma dessas pessoas que leva a sério a opinião das outras pessoas, e, enfim, se importa com o que os outros dizem a respeito de uma coisa que você não conhece. Se eu estou gravando é porque eu recomendo, e se eu não recomendasse, eu já teria falado muito pior dele aqui do que eu estou falando. Por que eu não falei muito mal dele, não? Falei até relativamente bem. Isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Recados finais, se inscrevam, curtam, estamos no Instagram, é isso aí, tchau. Botão Strokes.